quando vamos para a palavra de Deus, nós vemos que uma das principais promessas é a volta de Cristo. E, consequentemente, ele promete nos levar para morar no céu com ele. Então, existem algumas perguntas. Como será a vida no céu, segundo a Bíblia? E também, você está satisfeito com este mundo ou deseja um lugar melhor para viver? Você gostaria de morar no céu com Cristo? E aí, Paulo, o que a Bíblia e o que os comentários dela nos colocam com relação a essas perguntas? Muito bem, Gilberto. Alguns dias atrás eu estive vendo na internet um vídeo de um rapaz que aborda as pessoas na rua, nas grandes cidades, e pergunta se elas creem em Jesus, se elas desejam o céu. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas diziam que não criam em Jesus e que não criam no céu também. Mas é uma pergunta para aqueles que creem no céu. Fica uma dúvida, né? Como que será o céu? Realmente, a Bíblia não fala muita coisa a respeito disso. Nós temos aí algumas referências bem distantes, mas temos, lá no finalzinho da resposta, a gente vai ter alguns textos bíblicos que vai dar um vislumbre, digamos assim, de como será o céu. Mas eu acredito que o mais importante não é de como ele será, porque Deus não fez ou não fará nada de ruim para o ser humano, porque ele ama o ser humano. A gente sabe que vai ser melhor do que a terra, vai ser coisa boa, né? A terra hoje, pelo efeito do pecado, nós vemos quanta catástrofe, quanta coisa ruim tem acontecido, e muitas pessoas já não suportam mais viver nessa terra, né? A esperança que nós temos realmente, e ela vem da Bíblia, da palavra de Deus, é justamente ir morar no céu, sair dessa terra de pecado, sem os efeitos do pecado, e morar no céu eternamente com Deus, né, com Jesus, primeiramente 1000 anos, e depois aqui na terra renovada, como nós já estudamos aqui no passado, em outros programas, numa terra renovada por toda a eternidade. O céu, Gilberto, é uma palavra que é usada para se referir à morada de Deus, né, onde Deus habita. E o Éden foi construído, né, para que o ser humano, foi feito, criado por Deus, para que o ser humano habitasse ali e tivesse um relacionamento com Deus diário. E esse projeto, ele foi, infelizmente, interrompido pelo pecado, né, e o pecado agora impossibilitou do homem estar presente face a face com Deus. Inclusive, lá em Isaías, no capítulo 59, o Wesley vai ler para a gente, no verso 2, a própria Bíblia fala desse distanciamento do homem de Deus devido ao pecado. Então vamos ler lá Isaías 59, 2 e vamos ouvir o que a palavra de Deus fala em relação a isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a partir do pecado, Gilberto, o ser humano ficou impossibilitado de ter esse contato face a face com Deus, né? Mas, antes da gente falar de como será o céu, seria interessante a gente ver, e a gente tem isso escrito lá no livro de Gênesis, de como foi feito o Éden, né? Lá em Gênesis, lá desde o capítulo 1, que vem falando da criação, nós vemos falando ali que foi preparado um lugar especial com tudo aquilo que o homem precisava para viver. E foi ali que que Deus botou ali, o Adão colocou a Eva, né, para viverem ali. E a promessa bíblica é desse Éden ser restaurado para que nós voltemos para lá. Então, o que foi a ordem de Deus ao criar o homem e o que eles deveriam fazer no Éden? Primeiro ele falou que deveriam crescer e multiplicar, encher a terra, povoar a terra, e deu atribuição a Adão de cuidar do jardim do Éden. Então, no céu nós teremos atividades, né? Nós teremos várias atividades, as atividades que Adão e Eva teriam se não tivesse entrado o pecado no mundo, né? E queria que o Wesley também procurasse aí o capítulo 3 de João, verso 16, muito conhecido, né? Para que nós entendêssemos aí o que é necessário para estarmos no céu, para estarmos dentro dessa promessa de Deus. Capítulo 3 do livro de João, no verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que fizer o quê? Crer. Então é necessário crer para ter a vida eterna. Então, é mais importante do que nós vamos fazer no céu, é nós estarmos no céu. Primeiramente, temos que ter essa preocupação. E para isso, nós temos que crer no céu. Crer que existe um céu, crer na promessa que nós vamos ler daqui a pouco, que Jesus fez, que está lá em João também, de que esse céu está disponível para todos aqueles que crerem, né? Ele promete uma vida eterna, para que nós possamos, né, ter ali um mundo, uma vida próspera, uma vida diferente daquela que nós vivemos aqui. Hoje nós temos aí, né, podemos ter uma vida próspera, conquistar as coisas que nós sonhamos conquistar, mas não temos a vida eterna. Falta um detalhe, né? É ter a vida eterna. Vivemos há 70 anos, 80, 90 anos, com muito sofrimento, depois morremos. Mas a promessa bíblica é de termos um lugar, né, igual ao Éden antes do pecado. Um local sem nenhum sofrimento, um local onde nós pudéssemos desfrutar principalmente da presença de Deus. E aí tem outro texto aí, você já está com o livro aberto, a Bíblia aberta no livro de João, Wesley. Lá no capítulo 14, 1 a 3, também é a promessa muito conhecida na Bíblia, né? Mostra ali o caminho para o céu e a promessa de Jesus feita para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pedro começa dizendo que precisa crer, não é isso? Antes da promessa. E o próprio Jesus está falando. E ele diz que na casa do Pai existem muitas moradas. E eu vou preparar. E se eu for, né, eu virei buscá-los para habitar comigo por toda a eternidade. Então, a Bíblia nos dá, né, esse pequeno assim, vislumbre de que o céu está sendo preparado, né, por Deus para nós, para habitarmos lá, né, e nos dá assim, uma revelação parcial do que é o céu, como eu falei, através da criação, que está lá registrado em Gênesis, e também de alguns textos que a gente vai ler mais para frente de Apocalipse. Mas antes, eu queria também pedir ao Wesley que lesse lá 1 Coríntios 13, 12. E aí nós vamos ver o que fala dessa pequena revelação do que é o céu aí, essa pálida revelação aí. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, a visão do céu, a visão de Deus, a visão do céu ainda é um tanto obscura. Mas ali o texto diz que nós o veremos face a face, logo assim que estivermos no céu. Então, tudo vai se ampliar, né? Nós vamos passar a eternidade conhecendo sobre o caráter de Deus, aprendendo sobre esses mistérios todos do universo, que nós não conhecemos, nossa mente hoje pelo pecado é limitada, mas uma das coisas que nós faremos no céu é justamente estudar, né? Aprender todos os mistérios de Deus, isso por toda a eternidade. Pode falar, Wesley. Inclusive, Paulo, existe uma certa, digamos, crendice popular, né? Foi por muito tempo espalhado no meio evangélico e até católico, em várias religiões, de que existe aquela questão do descanso eterno, no sentido de ficar lá no céu, no meio das nuvens, tocando harpa, naquele formato caricato, né? Isso. Na verdade, nós teremos diversas atividades, né? Não só no céu, mas na terra restaurada, né? Justamente, é muito romantizado isso aí, né? Como se fosse uma assim, vou ficar lá no céu sem fazer nada, sob as nuvens, enfim, é uma coisa muito, muito vazia, né? Digamos assim, seria... muito à toa, seria uma promessa muito pouco atrativa, diria eu, né, em relação a isso que é dito em relação ao que vamos fazer no céu. Mas quando a Bíblia fala, né, que acabamos de ler em Coríntios, nós vamos conhecer Deus face a face, imagina quanta coisa Deus tem para revelar para nós. Imagina quantos mistérios, né, até da física, da química, de tantas coisas que hoje nós estudamos bem superficialmente, né, dos átomos,
que nós conseguiremos aprender e entender, porque não estaremos limitados pelo pecado. Então, essa limitação hoje, ela não nos permite entender tudo sobre o universo. Aliás, pelo contrário, não entendemos quase nada, né? E uma das coisas importantes que nós vamos fazer lá é estudar, é aprender de Deus e cuidar desse jardim restaurado também, né? Então, além de aceitar Jesus como Salvador, pessoal, que é importante para estarmos lá no céu, né? E crermos nesse céu, desejarmos esse céu, é sermos vencedores em Cristo Jesus, vencer o pecado, vencer o mal, né, com o poder e a ajuda de Deus. Bem, então agora para a gente já ir partindo para o encerramento da pergunta, a gente vai ler três textos, na realidade, de Apocalipse, que descreve alguma coisa em relação a como vai ser a nossa vida depois que estivermos no céu com Jesus. O primeiro texto, está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 7, que fala ali da presença de Deus, que vai estar ali conosco, nós vamos estar ali junto com ele, com Jesus ali, né? Ele vai estar, eu acredito que Jesus vai estar inicialmente sendo um guia turístico, nos mostrando todas as belezas do céu, né? Mostrando o mar de vidro, né? As portais lá de pérolas, e enfim, a cidade de ouro, e nós vamos estar ali turistando por um tempo ali, conhecendo o céu. Mas lê para a gente aí a passagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei o direito, né, de participar ali da árvore da vida que já existia no Éden, no passado, quando o Éden foi criado, né? Ali é relatado em Gênesis que existia a árvore do bem e do mal, que foi aquela onde eles não poderiam tocar nem comer do fruto, e Eva e Adão também comeram, e assim entrou o pecado no mundo. E lá diz também que tinha a árvore da vida, inclusive Deus colocou um anjo lá protegendo a árvore da vida para que eles, depois do pecado, não comessem e vivessem eternamente em pecado. Mas lê para a gente agora o capítulo 21, no verso 3 e 4, que ali vai dar uma descrição melhor complementando, não melhor, mas complementando essa do capítulo 2, verso 7, que nós acabamos de ler. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o mais importante é que nós teremos em todo momento a presença de Deus conosco, né? Habitaremos lá no tabernáculo de Deus. E aí ele termina aqui no verso 4 dizendo que não haverá mais morte, nem dor, né? As primeiras coisas passaram, ou seja, que primeiras coisas são essas? Esse mundo de hoje, de pecado, de sofrimento, de consequências do pecado. Isso já não existirá mais lá no céu. Pode falar, Gilberto, depois eu... Eu tô observando aqui, Paulo, que quando a gente vai lá no livro de Isaías, infelizmente o Velho Testamento não é muito lido por uma grande parte do cristianismo, mas quando a gente vai lá em Isaías, ele profetiza com relação à nova terra. Sim, né? justamente. Lá em Isaías, por exemplo, 65, do verso 17, fala assim, olha, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Há muitos que usam essa passagem para dizer que você vai para uma nova terra, para outro céu, mas não vai se lembrar de nada. Isso é verdade? Não, com certeza não. Nós teremos as nossas lembranças, vivemos normalmente só sem os efeitos do pecado. Né? Essa mente corrompida pelo pecado nós não teremos. Mas as coisas boas, né, que vivemos aqui, nós, por exemplo, eu vou chegar no céu, eu vou lembrar de você. Com certeza. Eu vou lembrar de Wellington, vou lembrar de Wesley, né? Se as nossas lembranças fossem totalmente apagadas, nós olharíamos uns para os outros e não nos reconheceríamos. E outro detalhe, o nosso livre-arbítrio estaria comprometido. Daqui a pouco tem uma pergunta que a gente vai falar muito sobre o livre-arbítrio. Sim, verdade. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Vamos só fechar agora com a última passagem, que está lá também em Apocalipse 22, verso 2, que ela vai falar a mesma coisa que foi falado no capítulo 2, verso 7. Agora a gente vai, então, esmiuçar mais a questão da árvore da vida aí. Lê para a gente aí, ué. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Então, o verso termina, Gilberto, dizendo que as folhas dessa árvore da vida será para a cura dos povos. Será que vai ter alguém doente no céu? Se não vai ter mais os efeitos do pecado? Realmente é uma contradição, né, com relação a isso. Se já está todo mundo lá, todo mundo tem vida eterna, alguém vai ter que fazer chazinho ou seja, das folhas? Parece uma contradição, né? Mas não é uma contradição. Por quê? O Wesley acabou de ler que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, né? Nem choro. Qual é a função da árvore da vida, de nos alimentarmos das folhas da árvore da vida, né? Na realidade, esse termo cura, né, que em grego chama-se terapeia, ou no nosso português terapia, né, o tratamento, ele tem dois significados. O primeiro é de curar, mas nós não vamos estar doentes. Então não tem esse efeito, não terá esse efeito a árvore da vida em nós, né, porque nós estaremos doentes. Mas o segundo significado é manter as pessoas em estado saudável. Ou seja, ao nos alimentarmos da árvore da vida, com as folhas da árvore da vida, estaremos mantendo a nossa saúde, a nossa vitalidade, com isso a eternidade. Foi justamente por isso que ela foi tirado o acesso de Adão e Eva depois do pecado a essa árvore. Por quê? Senão eles iriam viver eternamente, porém com o efeito do pecado. No céu não teremos o efeito do pecado, que são as doenças, mas estaremos nos alimentando, né? Servirão para a cura das nações, uma forma simbólica de falar, estaremos nos alimentando dessa árvore e vivendo eternamente no céu.